Marcos 8, Marcos 8, verso 22 ao 26. Marcos capítulo 8, verso 22 até o 26. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 8, no verso 22 em diante, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, diante de Ti estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para nos colocarmos diante de Ti, aos Teus pés, Senhor, para que o Senhor faça, Pai, um milagre em nossas vidas, para que o Senhor nos encontre, para que o Senhor tire, Pai, tudo que está à frente dos nossos olhos, que nos impede de Te enxergar, Senhor. Abençoe-nos, Pai, nessa noite. Que cada um aqui nessa noite esteja com os olhos do coração abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Esse trecho, né, esse versículo, né, esse pedaço aí do capítulo 8 de Marcos, eu já começo falando do verso 18, que é um pouquinho antes, onde Jesus diz aos discípulos, pergunta a eles se eles têm olhos, mas não enxergam. E logo na sequência começa essa história, esse momento ali de cura de um cego. Então, interessante que Jesus já antecipa aquilo que vai acontecer. Já pergunta para os discípulos se eles estão cegos. Na sequência, alguém, né, não diz, o texto não diz quem, mas chega a ele ali uma pessoa que não enxerga. E é interessante que Jesus pergunta aos discípulos se eles estão cegos por um motivo, e logo, na sequência, chega aquele cego. Da mesma forma que nós estávamos até ensinando os adolescentes na semana passada, retrasada, sobre Pedro falando a Jesus que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Jesus diz a ele que ele seria morto, Pedro diz: não, isso não vai acontecer a você. E Jesus responde a Pedro que ele é o enviado de Satanás ali, que não é aquilo ali, né? Então, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que mesmo estando perto de Jesus, nós podemos estar cegos. Mesmo perto de Jesus Cristo, nós, como humanos, como falhos, nós somos cegos. E enxergamos basicamente aquilo que nós desejamos enxergar. E isso faz com que o homem desvie do caminho do Senhor, isso faz com que o homem peque com frequência, isso faz com que o homem falhe a todo instante. E é claro que me incluo nisso, pois sou humano e também falho, obviamente. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus coloca a mão nos nossos olhos e faz com que nós enxerguemos a realidade sempre. Daqueles que são escolhidos por Ele, daqueles que são salvos por Ele. Então esse milagre de Jesus, dessa cura do cego, não é só sobre o cego, mas é sobre todos nós. É sobre tudo aquilo que nós não enxergamos porque não encontramos a Jesus, não fomos encontrados por Ele, ou porque nós não queremos, nós não desejamos enxergar a realidade na frente dos nossos olhos. Um ditado popular diz que o pior cego é aquele que... Não sei se existe pior cego, né? Todos são cegos, nenhum deles enxerga. Mas tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E na vida cristã, isso se repete. Muitas vezes nós não queremos ver. Interessante, o começo do texto fala sobre Betsaida. Betsaida foi um local onde ocorreram muitos milagres. Um local onde ocorreram algumas passagens, histórias de Jesus. E em Mateus 11, que nós também estudamos recentemente com os adolescentes, então fica até fácil.
Jesus faz uma exortação a Corazim e a Betsaida, porque estavam errando com os filhos do Senhor, com o povo de Israel e com os gentios também. Então, Betsaida foi palco de milagres, mas também foi um alvo de juízo do Senhor. Isso quer dizer que na nossa vida, nós podemos ser um milagre do Senhor, mas também podemos ser alvo de juízo na vida dele, na nossa vida, né? Jesus pode nos trazer essa disciplina, esse juízo, como fez com Betsaida, com a cidade, com o povo de Betsaida. Se tem uma coisa que eu gosto de pensar e tenho total certeza que nada que acontece na história de Jesus Cristo é por acaso, ou ocorreu por acaso, ou tinha alguma coincidência. Toda história tem, todo momento, todo milagre, toda situação tem uma mensagem muito forte para nós. E seguindo no texto, no verso 23, o autor diz que Jesus toma aquele homem pela mão e leva para fora da aldeia. Isso traz um quê de intimidade, um quê de pessoalidade naquela cura. Jesus não quis curar aquele homem dentro daquela aldeia, dentro daquele local. Ele o levou para fora. Ele o tirou do local que ele estava, irmãos. Na vida da gente, quando Jesus toca na nossa mão, Ele vai nos levar para fora de algum lugar. Ele vai nos tirar de algo ou de alguém. Ele vai nos tirar de situações, de desejos, de nós mesmos, inclusive, daquilo que a gente acredita. Então, quando Jesus toca na mão daquele homem e o conduz para fora, Ele está dizendo assim: meu filho, você é meu, vem comigo, vou tirar daqui. Não quero você no meio desse povo, vou te trazer para cá. E ele não faz nenhum tipo, Jesus Cristo não faz nenhum tipo de pirotecnia, espetáculo, não chega, não sai gritando, não tem nada. Não tem espetáculo. Não tem nenhum tipo de show ali, não era nada, eu não queria aparecer para aquele povo nesse sentido. Porque a salvação, irmãos, o trazer para fora de Jesus Cristo é a salvação daquele homem, era a salvação daquele homem. Era Jesus se revelando a ele naquele momento. Era Jesus tirando ele daquele local de escuridão e daqui a pouco iria trazê-lo à luz. E é justamente isso, e é justamente desse jeito que ele faz conosco. A questão é que aquele cego se deixou levar por Jesus. Ele não colocou nenhum tipo de impeditivo, de barreira, de não vou não, deixa eu ir ali primeiro, deixa eu tomar uma água primeiro, não. Ele foi, simplesmente foi. Como tantos outros e vários outros exemplos ao longo da Bíblia. De homens, de mulheres, de pessoas que só foram. Estava tão, como diz o João, lascado, que não teve o que fazer, foi. Claro, num ato de fé, num ato de acreditar, mas o negócio estava tão feio que foi. E é isso que torna o chamado tão eficaz, irmãos, porque Jesus Cristo pega na nossa mão e clareia a nossa visão. E aí na sequência do texto, Jesus literalmente cospe naquele homem, nos olhos dele. Usa saliva. E isso nos remete à criação, né? Deus nos criou do pó. E utilizando a saliva, Jesus constrange a todos que ali estão. O Criador se fazendo carne, o Criador tocando naquele homem com a saliva do seu próprio corpo. Mostrando que Jesus estava ali para curar aquele homem, para transformar a vida daquele homem.
E aí, na sequência do texto, vem um momento em que aquele homem não enxerga plenamente, ele enxerga parcialmente. Jesus pergunta se ele está enxergando, ele diz que veem os homens como árvore, ou seja, está vendo meio embaçado, né? Está vendo meio difícil. E é interessante que isso traz para nós a percepção daquele homem, né? Ele tem a percepção do que está acontecendo, mas não tem a total clareza daquilo. E isso acontece na nossa vida cristã. Isso acontece quando nós viemos servir, viemos aqui, mas não sabemos por que estamos aqui. Nós entendemos que somos salvos, mas nós ainda não entendemos o porquê e nem o que nós devemos fazer a partir dali. Então, hoje eu estou salvo, mas e agora? O que eu faço? Eu sou salvo, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o bem mais precioso que Jesus Cristo me entregou? É como se a gente se convertesse, mas não pudéssemos ser discipulados. É como se a gente se convertesse, mas não pudéssemos ser dirigidos. É como se a gente se convertesse para fazer aquilo que a gente quer em todo momento. É essa imaturidade espiritual que é compatível com a visão daquele homem naquele momento, quando ele enxerga os homens como árvores, de forma embaçada, de forma fria, não enxerga a realidade do que está acontecendo e fica distorcido. E quando nós não temos a maturidade espiritual para entender o que cada coisa representa, entender que Deus nos disciplina, para que nós possamos entender que o que nós queremos, o que nós merecemos, o que não merecemos, mas aquilo que Jesus morreu por nós, não está nessa terra. Só que nós insistimos em fazer tudo aquilo que queremos aqui, enfim, viver a vida como se daqui a pouco eu trabalho na obra quando eu quiser. Daqui a pouco eu cumpro o chamado do Senhor na minha vida. Já fui salvo, então estou salvo, né? Então Deus espera lá. Então, irmãos, quando Jesus pega aquele homem para fora, cospe nos olhos dele, ele enxerga parcialmente, é como se no dia que ele nos encontra, quando nós lemos um texto e somos tocados pelo Espírito Santo, ali nós sentimos que nós somos salvos, ou quando nós ouvimos uma música cristocêntrica que nos toca e nos leva a ser constrangidos pelo Espírito Santo, é como no começo da vida cristã, de imaturidade, de decisões erradas. Por isso que Jesus fala também, Paulo também fala sobre a maturidade de um menino, que a gente não pode querer que o menino tenha comportamentos de um homem. E é disso que o texto trata, de maturidade espiritual nesse momento. Aquele homem não tinha ainda, os olhos dele não estavam preparados para ver a luz em sua totalidade. Ele tinha que enxergar aquilo ali naquele momento. E quando nós somos salvos, quando nós somos encontrados, sentimos que somos encontrados por Jesus, isso já foi até, inclusive, ensinado na sala de adultos, né? Eu estava presente no processo de salvação, de justificação, enfim, santificação e por aí vai. Então essa imaturidade espiritual faz com que nós coloquemos o carro na frente dos bois muitas vezes, a gente troca as pernas, fazemos um monte de bobagem, entendendo que nós, por estarmos salvos, não precisamos de mais nada. E de fato, estamos salvos, né? A gente não perde a salvação. Mas tem muita coisa a ser feita depois da salvação, irmãos. Tem muita coisa. E é um trabalho nosso como igreja. Então é como se fosse aquele crente que saiu do mundo, que foi encontrado, mas que ainda não discerne, não sabe o que é o reino. Não entende ainda com a totalidade o que é o reino de Deus. Não compreendeu. E como nós falamos, é igual Pedro dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, quando Jesus pergunta. E depois fala que não vai acontecer nada com ele, que ele não vai ser crucificado, coisa nenhuma, que vai protegê-lo. É a maturidade que nós também temos aqui, de não compreender de fato nosso chamado. E na sequência do texto, a gente estudando sobre o texto,
eu fiquei me perguntando muito por que que Jesus não curou aquele homem diretamente. Porque ele tinha o poder, tem o poder para isso. Colocou a mão ali, ou às vezes nem precisa colocar a mão, só falar uma palavra, o homem passaria a enxergar, mas ele queria que fosse em duas etapas. Ele queria que fosse em dois momentos, não em um só. Jesus Cristo queria mostrar para aquele homem, e para nós também, nessa noite, que nós vamos ser imaturos, nós vamos enxergar mais ou menos quando ele nos toca, e mais para frente nós vamos ver a luz completa. Nós vamos vê-lo, entender, compreender ele no reino. A revelação não é de repente, o nosso processo de ser crente não é de repente, da mesma forma que a cura desse homem não foi instantânea. E aí no verso 25, o texto diz que Jesus novamente colocou as mãos sobre aquele homem. E isso nos consola, pelo menos me consolou quando eu estava estudando isso, que Jesus Cristo com aquele homem e conosco também, ele não desiste de nós. Ele não virou as costas para aquele homem, ele não saiu da presença daquele homem sem completar o trabalho. Ele não saiu de perto dele até que fosse finalizado o processo. E é isso que ele diz para nós nessa noite, irmãos. Se você está imaturo espiritualmente, se você não entende ainda o porquê das coisas, persevere. Jesus Cristo não saiu de perto de nós. Ele está conosco. Mas o homem também não saiu de perto de Jesus. Ele poderia ter saído andando. Logo que começou a enxergar embaçado, poderia ter saído andando, mas não saiu. Porque ele esperava a conclusão também daquilo ali, daquele momento. E não dependia do cego, né? Era Jesus Cristo mesmo que faz o milagre, ele que faz a boa obra. A obra sempre será completada. E isso tem ligação até com, né, posteriormente em Atos, com a conversão de Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, vê a luz, cai sem enxergar, surgem escamas nos olhos dele, e aí depois ele é curado e as escamas caem dos olhos dele. Num momento muito parecido, muito conectado com esse texto. Então, irmãos, a nossa cegueira espiritual, ela é falta de conhecimento de Jesus Cristo. É falta de oração, é falta de leitura bíblica, é falta de estar na escola bíblica, é falta de estar presente verdadeiramente aos cultos. É isso que nos torna cada vez mais firmes na presença dele, enxergando verdadeiramente a obra do Espírito Santo dele. Se a gente pudesse dividir hoje os tipos de crente, nós poderíamos dividir naqueles que estão completamente cegos, que vêm aqui, que batem o ponto que todo culto, que estão aqui, que estão de corpo presente, mas que não estão com a alma aqui, com o espírito aqui. Que vêm porque senão alguém vai falar alguma coisa, porque vêm porque tem medo de ir para o inferno. Vem porque tem que dar o exemplo para alguém da família. Vem, mas não entendem. Estão completamente cegos. O segundo tipo é aquele tipo de crente que está, como nós falamos antes, imaturo ainda. Que está enxergando os homens como se fossem árvores. Ainda estão no processo de encontro de Jesus. Encontraram, mas ainda não finalizou. Ainda não está no processo de maturidade, de uma infância espiritual, que seja, podemos dizer assim. Estão num processo de aprendendo ainda o que é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, o que ele fez. E o terceiro tipo, irmãos, é aquele que já enxergou claramente, já tem discernimento espiritual. É o famoso velho de guerra mesmo. É o que já está
acostumado com o que vem, já sabe como é que é, já sabe que terá aflição no mundo, já sabe que vai ter dificuldade, mas sabe que tem um Deus que cuida. Mas sabe que tem um Deus que toca na gente. Mas sabe que tem um Deus que cuida da gente, que nos protege de nós mesmos e de todo o mal aqui. E que sabe que vai ter dificuldade, mas que tem um Deus que protege. E sabe que, independente de qualquer coisa, é salvo e vai fazer o trabalho, a boa obra. Então, irmãos, cabe a nós, cada vez mais, permitir com que Jesus Cristo nos toque pelas mãos e nos leve para fora. Cabe a nós abrir nosso coração, entender dentro do que nós estamos vivendo, na nossa vida, do testemunho que nós estamos dando, do que nós estamos fazendo, se nós estamos permitindo que Jesus toque na nossa mão e nos conduza para fora da aldeia. Porque aquele cego vivia provavelmente no inferno, sem enxergar, no meio de uma cidade onde provavelmente poucas pessoas tinham algum tipo de compromisso com ele, de afeição com ele, mas alguém usado por Deus, o levou na frente de Jesus. Então, irmãos, permitam, se entreguem a Jesus Cristo como esse homem se entregou. Permita, vá com ele. Não fique se limitando por pessoas, por você mesmo, por situações, por crises, por problemas. Muitas vezes nós ficamos amarrados a problemas que lá na frente vão ser resolvidos. Muitas vezes nós ficamos amarrados à vontade de pessoas que às vezes nem querem que a gente venha aqui, ou nem querem estar aqui também. Salvação individual, irmãos. Jesus pegou aquele homem e levou para fora, ficou todo mundo lá à distância. Podia ter pegado todo mundo ali, não, vem cá vocês verem aqui. Não, levou o homem sozinho. Salvação individual. Então, por mais que doa, por mais que seja pesado, por mais que seja sofrido, irmão, sigam em frente com Jesus de mãos dadas. Anda com Ele. Ore, conheça mais. Leia a Bíblia, estamos aí, Deuteronômio, vamos, né? Porque conhecer Jesus Cristo é isso, é abrir os olhos devagar. Ele não vai se revelar instantaneamente, você vai enxergar a luz e, se Ele quiser, claro, mas via de regra não é, é gradativo. A revelação de Jesus a nós é gradativa, é ao longo da vida que a gente muda, que a gente melhora. A gente não melhora do dia para a noite. Se você entende a cruz, irmão, se você entende o chamado para a sua vida, haja. Não fique esperando a oportunidade, crie a oportunidade. Compareça de corpo, alma e coração na igreja de espírito, esteja na igreja, na casa do Senhor. E para finalizar, encerrar, Jesus cura aquele homem enxerga plenamente. E Jesus diz a ele, não volte aqui mais nessa aldeia. Isso é para nós, irmãos. Isso é palavra para a nossa vida. Não voltar para a aldeia. Não volte, irmão, para a vida que você tinha. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas. Não ande para trás, não dê passo para trás, ande para frente. Não volte para a aldeia. Não volte para quem você era. Não volte para os problemas que você tinha. Anda para frente. Permita que Jesus te guie e ande para frente. Não volte para a aldeia. Encerro dizendo que a visão plena daquilo que Jesus fez em nossa vida só é possível com o tempo. A gente no começo não entende mesmo. A gente no começo não vai entender. Então só vai, sai da aldeia, irmão, e viva uma vida verdadeira com Jesus Cristo. Permita que Ele toque seus olhos 1, 2, 3, 4, 10, 50 vezes. Permita que Ele faça o milagre na sua vida. Acredite, tenha fé nele. Aquele homem estava lá jogado e foi curado.
Da mesma forma que nós estávamos jogados na nossa vida e Jesus Cristo nos encontrou. Cada um de nós. Você não está aqui hoje por acaso. Na quarta-feira, à noite, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudo, que seja o trabalho qual for. Você não está aqui à toa. Jesus Cristo escolheu para estar aqui nessa noite. Permita que Ele te guie. Permita que Ele te tire da aldeia da sua vida. Permita que Ele te tire da situação que você está vivendo. E nunca mais volte para a aldeia. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, diante de Ti nos colocamos, Pai, como aquele homem que estava, Senhor, no caminho cego, mas que foi encontrado pelo Senhor, foi guiado para fora e que foi curado e que teve luz nos seus olhos, Senhor. Traga a Tua luz para nós, Senhor Jesus Cristo. Coloque a Tua luz na nossa frente, Senhor. Ilumina, Pai, nossa visão, que nós sejamos cada vez mais maduros espiritualmente para Te enxergar, Senhor. E para enxergar a beleza da Sua salvação, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Deus, Pai, te damos graças. Deus, glorificamos o Teu nome.